Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O transplante de medula óssea é a única esperança de cura para muitas doenças do sangue. Mas para que ele aconteça, é preciso que haja compatibilidade entre o doador e o receptor. E no Brasil, a chance de se encontrar alguém com medula compatível é de 1 em cada 100 mil pessoas. Recentemente, o governo federal sancionou uma lei que facilita a localização de doadores cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME. Quem necessita de transplante de medula óssea? Quem pode doar? Quais as mudanças previstas na nova lei? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o hematologista do Hospital Moriá, Dr. Roberto Luiz da Silva. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Muito obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio, a nova lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas o presidente da República sancionou a lei com um veto. Olá, Celso. Oi, doutor Roberto. Exatamente, Celso. Olha, já existe um cadastro nacional de doadores, que é o REDOME, né? O Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. O problema é que muitos fazem a doação e preenchem os dados lá no REDOME. Só que depois disso, mudam de endereço, essas coisas, de contato. E chegar a esses doadores acaba sendo muito difícil. Com essa lei, se esse contato inicial falhar, os gestores do REDOME poderão pedir dados atualizados, por exemplo, em bancos de dados de serviços públicos. E se ainda assim não conseguirem achar o doador, eles poderão requisitar os nomes, os dados cadastrais do parente do doador, até conseguirem fazer o contato com ele. O artigo, olha só, que foi vetado pela Presidência da República, autorizava ainda que, em caso de morte do doador, os hemocentros poderiam entrar em contato com os irmãos ou irmãs desse voluntário, para convidá-los a se cadastrar. Para a Presidência, esse artigo violava o direito constitucional à proteção de dados. Celso. Doutor Roberto, para começar, eu gostaria que o senhor esclarecesse para o nosso ouvinte o que é a medula óssea, onde ela se localiza e qual é a importância dela para o nosso corpo. Então, Celso, a medula óssea ela é considerada um tecido e ela se encontra dentro dos ossos das pessoas e ela tem uma função importante que é a produção de células sanguíneas. As principais células sanguíneas que são as plaquetas, né, que tem uma importância na coagulação sanguínea, os glóbulos vermelhos que levam oxigênio para todo o corpo e os leucócitos que fazem a defesa do organismo. Agora, quais são as doenças que comprometem a produção normal de células sanguíneas, cujos pacientes podem se beneficiar de um transplante de medula óssea? Existem em torno de 80 doenças e indicações para transplante de medula óssea. São doenças que normalmente acometem a medula óssea, né, ou faz com que essa medula não produza células adequadamente, ou doenças que você tem infiltração na medula óssea, tipo leucemia, linfomas. Então, existem uma série de doenças. E o transplante de medula óssea, mais recentemente, também tem sido utilizado para algumas doenças autoimunes e algumas doenças de fundo imunológico. O senhor citou aí, entre essas doenças, os linfomas, que são um tipo de câncer do sangue. Agora, antes de recorrer ao transplante de medula, essas doenças podem ser tratadas com quimioterapia, radioterapia e imunoterapia, né? O transplante de medula óssea é recomendado só depois de se esgotar esses outros tratamentos? Isso. Normalmente, cada doença, você tem uma indicação. Uma leucemia aguda, por exemplo. Quando você faz o diagnóstico, você sabe se essa doença ela vai ser de alto risco, de risco intermediário ou de baixo risco. E com isso, você já prevê se você vai ou não realizar o transplante de medula óssea. Normalmente, nós realizamos um tratamento prévio com quimioterapia ou imunoterapia e, posteriormente, a depender do risco dessa pessoa recidivar e voltar à doença, você indica o transplante de medula óssea halogênico, onde você substitui o sistema imunológico dessa pessoa por um sistema imunológico sadio. Doutor, como é possível, então, identificar a insuficiência de medula óssea? Surgem sintomas, por exemplo, ao longo da vida ou a condição só é descoberta através de exames? Por exemplo, se eu for fazer um hemograma completo, que é uma coisa que é tão comum para todos nós, pode ser detectado ali já uma pista? Sim. Existem doenças, por exemplo, a aplasia de medula, onde você tem a medula óssea, ela deixa de produzir as células sanguíneas, os glóbulos vermelhos, as plaquetas e os leucócitos que eu citei no início.
Então, isso vai aparecer no exame. Mas antes disso, normalmente, antes do paciente fazer o exame, fazer o diagnóstico, você tem alguns sinais e sintomas, né? Então, esses pacientes, normalmente, eles apresentam infecções de repetição, formação de hematomas espontâneos, sangramento gengival. Então, são sinais que essa medula possa estar não funcionando adequadamente e, nesse momento, então, passando por um médico, vai ser feito o hemograma que vai sugerir que essa pessoa tenha uma aplasia de medula, que essa medula não está funcionando adequadamente. Olha, doutor Roberto, algumas condições de falha da medula óssea podem ser genéticas, ou seja, herdadas de algum membro da família? Sim, existe tanto aplasias de forma adquiridas, né, que você tem, por exemplo, acidente de radiação, toxicidade por medicamentos, como aquelas de origem hereditárias. Doutor, a falta de doadores compatíveis para possibilitar o transplante é um problema, né? De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a chance de se achar doador compatível de medula óssea é 1 em cada 100 mil. Por que é tão difícil haver compatibilidade de medulas ósseas entre as pessoas? Mesmo entre parentes próximos, pode ser que não haja compatibilidade. A gente pode apontar a miscigenação do brasileiro como fator de incompatibilidade? De fato, quando você precisa de um transplante de medula óssea, você busca primeiro na família, né, se tem um doador compatível ou não. Isso aí você tem uma porcentagem de 25% de chance de ter um doador compatível entre os irmãos. Se você não tem um doador compatível, aí você vai buscar nos bancos de medula óssea. A chance de encontrar um doador em banco de medula óssea é 1 para 100 mil, como você mesmo já citou, e a dificuldade de encontrar é, de fato, essa miscigenação que a gente tem, né? O Brasil é um país onde nós temos uma miscigenação muito intensa, né? Apesar de nós termos 5.500.000 pessoas inscritas no banco de medula óssea, nem sempre você consegue, né? Quanto mais pessoas tiverem inscritas de todo o Brasil, você aumenta as chances de encontrar um doador compatível. Agora, como é que a pessoa se torna um doador do Redome, hein? Para que uma pessoa possa se candidatar à doação de medula óssea, você tem que procurar um hemocentro próximo da sua residência. Eles vão coletar uma quantidade de sangue bastante pequena, que é 10 ml de sangue, e esse sangue vai ser encaminhado para o Redome, onde você vai fazer um exame que vai determinar como que você é geneticamente nos antígenos, chamados antígenos leucocitários humanos, que é o HLA, que ele funciona como se fosse a tipagem a nível de leucócitos. E aí, então, você entra para um banco com aqueles seus dados, que são seus dados genéticos. E a partir daí vai ser cruzado com pacientes que estão inscritos no chamado REREME, Registro de Receptores de Medula Óssea, né, que existe hoje em torno de 660 pessoas inscritas aguardando um transplante de medula óssea. Vai ser cruzar os seus dados genéticos, os dados genéticos dessas pessoas que estão necessitando. Tratando dessa nova lei, o objetivo final é evitar que se perca um doador já cadastrado e potencialmente compatível por um simples problema de cadastro desatualizado, que é uma coisa que acaba sendo comum. Agora, pela sua experiência, doutor, o senhor já enfrentou um problema de não localizar o doador que estava registrado no Redome? Já passou isso pela sua mão? Por incrível que pareça, há uma semana eu passei por esse problema. Já passei várias vezes, nos 30 anos que fazemos transplante de medula óssea, mas a semana passada tivemos um caso de um rapaz que tinha uma anemia plástica grave e que necessitava de uma doação de medula óssea e, infelizmente, não se encontrou esse doador. Muitas pessoas, durante campanhas, elas se inscrevem, só que elas não mantêm o registro atualizado e, com isso, dificulta encontrar essas pessoas quando você necessita. Agora, doutor, esse transplante também, pelo que eu entendi dessa história, ele é dividido basicamente em 2 tipos. Quando a medula vem do paciente e quando a doação vem de outra pessoa. É isso mesmo, doutor? E o que é que determina que tipo de transplante é o mais recomendado? Então, nós temos basicamente 2 tipos de transplantes, né? O chamado transplante autólogo, onde você utiliza a própria medula para fazer o transplante, e o transplante halogênico. O transplante halogênico é quando vem de outra pessoa, que pode ser familiar, halogênico aparentado, halogênico não aparentado, que é esse que vem de banco de medula óssea, né? A indicação vai ser você encontrar ou não um doador dentro da família. Se você procura dentro da família, você consegue encontrar um doador, resolver o problema, faz o transplante diretamente com o doador da família. Agora, se
Se você não encontra dentro da família, você tem que recorrer aos bancos de medula óssea. O transplante é um processo delicado, né? São feitos aí exames para identificar a compatibilidade entre o doador e o receptor. Essa compatibilidade é fundamental para evitar processos de rejeição. Como é que funciona o procedimento? Essa identidade genética que nós fazemos, ela é estudada nos chamados antígenos leucocitários humanos que ficam no cromossomo 6 das pessoas. Quanto maior o grau de compatibilidade, maior a chance de você ter menos complicações. Quais seriam as complicações relacionadas com uma incompatibilidade nesse sistema chamado HLA? As complicações seriam a chamada doença do enxerto contra-hospedeiro, ou seja, a medula óssea que você está infundindo nesse paciente rejeitar o corpo que está sendo infundido. A medula que você está infundindo que rejeita o corpo, dando algumas complicações. Então, para se evitar isso, você sempre busca um doador mais compatível. Atualmente, além de você lançar mão dos bancos de medula óssea, tem uma nova técnica chamada transplante haploidente, onde você consegue fazer o transplante com pessoas parcialmente compatíveis, até 50% compatíveis. São técnicas mais recentes, dos últimos 5 a 6 anos que vem sendo desenvolvida, que os resultados têm sido muito bons também. Doutor, o senhor já deu o caminho básico para se tornar um doador, que é procurar o hemocentro mais próximo e a partir dali faz cadastro, coleta de sangue. Isso me faz pensar no processo de doação de sangue, que inclusive acaba colocando alguns fatores, como peso, idade. Para esse caso também da doação de medula, tem algum fator limitante ou fatores limitantes? Sim, existem alguns critérios de inclusão para poder você selecionar um doador. A necessidade para doador não aparentado, tá? De banco de medula óssea, que a idade seja entre 18 a 35 anos. São feitos vários exames para você fazer uma avaliação clínica desses pacientes, saber se eles não têm problemas renais, problemas hepáticos. E se faz também sorologias, precisa saber o histórico desse paciente. Essas sorologias são fundamentais para você afastar doenças infecto-contagiosas, tá? Então, sorologia para hepatite, sorologia para chagas, são vários exames que você faz para selecionar esse doador. Mas também é feita uma avaliação clínica, onde você avalia pessoalmente esses candidatos a doadores para selecionar e não trazer nenhum problema tanto para o doador que está fazendo um ato voluntário, quanto para o paciente que vai receber essa medula óssea. Doutor Roberto, nas últimas décadas tem sido comum algumas pessoas guardarem as chamadas células-tronco quando o bebê nasce. Esse banco de informações ajuda no tratamento dos cânceres de sangue? Sim, essa é uma outra fonte de se obter célula-tronco, né, que é o cordão umbilical. Então, através do cordão umbilical, você também pode fazer um transplante de medula óssea. Tem alguns limites, limitações na realização desse tipo de transplante por quantidade do número de células-troncos que você possa encontrar, né? Então, normalmente, para utilizar o cordão umbilical para um paciente adulto, você às vezes precisa utilizar até 2 cordões umbilicais compatíveis. Doutor, a gente sabe que existe uma política de confidencialidade que determina anonimato entre receptor e doador, mas também tem um prazo estabelecido para isso, né? Após esse período, é permitido o contato. Doutor, por que é necessário esse período para que as pessoas não se encontrem, não se conheçam? Então, isso é uma forma que o Redome, né, que é onde você tem o registro de doadores de medula óssea, encontrou para proteção tanto do doador quanto do receptor. Quando faz um transplante, nem sempre atinge o sucesso. Então, isso poderia trazer problemas psicológicos para quem está doando, né? E isso poderia também trazer uma forma de contato que não fosse bacana. Por exemplo, o receptor querer mandar presentes ou mandar uma gratificação para esse doador. Então, o Redome, ele proíbe, né, num período de 6 meses, que haja contato entre o doador e receptor. Aí, a partir de 6 meses do transplante, quando você já tem aí basicamente um resultado efetivamente bom, você permite que eles troquem contatos, não contato físico. E a partir de 18 meses, o próprio Redome promove o encontro entre o doador e o receptor, e aí eles podem se conhecer se for de vontade do doador e se for de vontade do receptor. Antes de encerrar, doutor Roberto, vamos esclarecer que, ao contrário da doação de órgãos, a doação de medula óssea não exige nenhuma cirurgia, né? Explica para o nosso ouvinte como é que ela é feita, quanto tempo dura e quem doa sente algum efeito na sua saúde? Exatamente, isso é uma confusão bastante grande. Inclusive,
tivemos por muito tempo pessoas que evitavam se cadastrar no banco de medulas porque elas tinham medo, confundiam muito a medula espinhal com a medula óssea, né? Então, isso é a primeira coisa, não tem nada a ver a medula óssea com a medula espinhal. A medula é aquele líquido que tem dentro dos ossos. E você pode adquirir essas células-tronco por duas técnicas, através do sangue periférico, e você pode coletar diretamente da medula óssea. Vai depender da indicação médica de cada caso. E no caso de doação não aparentada, a decisão final é do doador. Na doação através do sangue periférico, as complicações são mínimas, muito mínimas. No momento da coleta, você pode ter alguns sintomas que o médico já intervém para resolver. E na medula óssea também, às vezes um pouco de dor local nas punções, mas que também rapidamente se resolve com analgesia e o acompanhamento médico adequado. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do hematologista do Hospital Moriá, Roberto Luiz da Silva. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, obrigado a vocês. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Obrigado, Fábio. Ô, Celso, eu que agradeço. Muito obrigado, doutor. Foi ótimo poder bater esse papo com vocês. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!